Eu quero começar porque eu estou com uma grande pergunta na cabeça. Que nós queremos com este assunto que está lá colocado, a catequese do futuro, porque eu pensei, que catequese, afinal de contas, que estão falando? Né? E depois, estão falando de catequese de criança, de jovens, de adultos, e para onde estamos caminhando? Como estão os nossos catequistas? Né? Onde está o entusiasmo, tanto falta muitas vezes? E eu fico pensando também, no futuro vai ser tudo virtual. Sei lá como vai ser essa catequese no futuro, realmente. Eu não sei se o Padre Ivanildo tem um pouco disso. Boa noite a todos. Boa noite. Há uma máxima filosófica, um princípio, que diz que quanto maior é a extensão do objeto, menor a sua compreensão. Isso significa que, diante de uma pergunta tão ampla, tão complexa, fica difícil afirmar qualquer coisa ou compreender o que realmente há de desdobramentos da questão, assim, rapidamente. Por isso, é apenas um aceno que nós faremos, ou eu pretendo levantar alguns elementos rápidos que nos ajudam a pensar um pouquinho. Mas, naturalmente, não trago resposta nenhuma, porque não tenho. Acho que ninguém tem uma resposta pronta para isso. Simplesmente alguns aspectos para a gente refletir. Quando a Lucimara me propôs participar dessa mesa, eu aceitei para colaborar, mas fiquei bastante apreensivo diante da complexidade da pergunta e da indefinição dos elementos que compõem a pergunta. Então, arrisquei aqui algumas coisinhas para que a gente reflita, pense e vá aos poucos definindo melhor o que a gente quer com essa questão. Responder negativamente à pergunta seria, ao meu ver, negar a ação do Espírito, que sempre conduziu e conduz a Igreja, e que esteve sempre presente, suscitando a mediação catequética ao longo desses 2000 anos, e essa mediação que é integrante do processo evangelizador. A catequese sempre houve e sempre haverá, de alguma maneira, enquanto parte da missão da Igreja e serviço à palavra de Deus. Como ela vai ser, como ela vai se configurar, isso não sabemos. Podemos ter alguma ideia, mas não dá para dizer que não tem futuro. Seria negar a ação do Espírito. No entanto, responder afirmativamente é fazer uma outra pergunta que a Inês acabou de colocar. Que catequese se espera para o futuro, sobretudo considerando mudanças tão velozes na nossa realidade, diferentemente de outras épocas em que era possível prever muita coisa, porque as mudanças aconteciam mais devagar. Hoje nós vivemos num tempo com mudanças em todos os setores muito velozes. E na Igreja não é diferente, na sociedade à qual a Igreja serve, essas mudanças estão acontecendo de modo frenético. Então, precisar alguma coisa para amanhã já traz o risco de amanhã isso ficar obsoleto e em desuso e ter que replanejar. Então é difícil prever diante de tanta mudança. Nós vivemos um tempo de mudanças velozes, como eu disse, marcados pela relatividade das coisas, pela caducidade, tudo fica velho e caduca muito rápido, instabilidades, medos, inseguranças, fragilidades dos princípios éticos, desconfianças, decepções, uma realidade bastante fragmentada, descrédito das lideranças, relacionamentos esfacelados, famílias em crise,
Isso citando os aspectos mais pesados e negativos. Claro que tem muita coisa boa e sabemos muito bem disso, né? O progresso das ciências, da tecnologia, da mídia, a luta dos direitos humanos, que vai ganhando configurações cada vez mais precisas e bonitas, mas há muitas coisas que nos causam medo e insegurança. Eu encontrei aqui uns desenhinhos do Quino, autor da Mafalda, que de maneira muito bem-humorada, ele retrata um pouquinho como são esses novos tempos que nós estamos vivendo. Vamos acompanhar um pouquinho as fotos do desenhista, né? Pernas, cérebro, contato humano, cultura, ideais, moral, honestidade, o próximo a quem amar, Deus. É importante que desde pequeno se aprenda bem como tudo é, como são as coisas. E o grito de basta da Mafalda, que representa um pouco também a nossa angústia e o nosso desejo de conter de alguma maneira e responder de alguma maneira a tudo isso. São desafios que os tempos de hoje nos trazem e que darão um pouco a direção da catequese, entendendo-a como um todo. Crianças, adultos, famílias, assim por diante. Bom, 4 pontos acho que merecem nossa atenção, que retratam a grave crise pela qual passa hoje a catequese, que é uma crise situada dentro de uma crise maior da igreja, dos modelos de igreja, enfim, alguns pontos assim que nos colocam em alerta e exigem mudanças. Primeiro fato, uma iniciação que não inicia, nos desafia. Uma linguagem que não comunica, porque está muito atrás dos novos modelos e padrões de linguagem que a sociedade desenvolveu e exige. A persistência da prioridade da catequese infantil, para tanto a catequese com adultos, de novas formas de catequese, novas expressões, e ainda estamos batendo na tecla de priorizar a catequese infantil. Uma catequese de manutenção, não obstante tantos avanços, tantas reflexões, ainda se insiste no modelo de catequese que já provou estar obsoleto. Uma catequese do futuro exigiria algumas configurações para o novo paradigma. Primeiro, a personalização. Creio que a catequese caminha para a atenção maior à subjetividade, ao sujeito individual, claro que situado na comunidade e vinculado com o social, mas considerando a pessoa, a opção livre e madura por Jesus Cristo e pela comunidade. Uma catequese que olha um pouco mais a pessoa na sua situação e no seu contexto. Uma catequese de iniciação, com inspiração catecumenal e prioridade de adultos. Isso está se tornando cada vez mais claro para nós. Enculturada, que assuma para valer a diversidade das culturas, tudo aquilo que as culturas apresentam, trazem e exigem, sobretudo o diálogo com as novas configurações, os novos modelos de cultura, sobretudo com a mídia. Uma catequese que possa conferir significado para a vida, diante de tantas crises, decepções, tantas pessoas deprimidas, descontentes, que estão perdendo os horizontes da própria existência humana
uma catequese que seja capaz de dar sentido, dar significado, uma catequese que revalorize a comunidade, talvez a pequena comunidade novamente, não os grandes grupos, as grandes massas, mas que construa, valorize, seja vivida na comunidade pequena, na família, sobretudo. Uma catequese da comunicação, que aprenda a nova linguagem, que aprenda a dialogar com o mundo contemporâneo, pós-moderno, com as ciências, com a tecnologia, com a mídia, com os meios de comunicação, com os jovens, que têm uma linguagem toda própria, e linguagem não somente verbal, mas expressões diferenciadas. Não foi à toa que coloquei aqui a cena da Samaritana, o diálogo de Jesus com a Samaritana, o que me parece que esse texto congrega, de algum modo, essas características. Jesus que olha a pessoa, que ensina o processo de descoberta, de experiência, de conversão, de seguimento, que leva em conta o seu contexto, sua cultura, sua história, suas tradições, que dá significado à vida de alguém que estava procurando uma água viva, capaz de conferir sentido à sua existência, que encaminha para a comunidade e que comunica realmente, e comunica algo que sacia, que preenche. Bom, alguns traços significativos dessa catequese do futuro. Isso estou falando mais em termos de esperanças que eu tenho. Não porque acho que vai ser assim o assado. A afirmação do poder do amor, especialmente para com os empobrecidos e excluídos. Acho que é uma catequese amorosa, né? De amorização, seja o nome que a gente queira dar para isso. Mas que recupere a opção de Jesus pelos pequenos e que não se perca nos conteúdos, nos dogmas, na teologia abstrata e densa, mas que paute a sua ação, o seu processo, sobretudo no amor. Uma catequese afetiva, do coração, do cuidado e da delicadeza. Por isso se fala da pessoa, da subjetividade, do sentido, da vida, daquilo que realmente vem a partir do coração. Uma catequese fincada na vida e na palavra de Deus. E sobretudo na palavra com letra maiúscula que é Jesus. Querigmática, que apresente a pessoa de Jesus sem maquiagem, sem caricaturas, mais enxuta, com menos conteúdos e complicações, mas que apresente diretamente a pessoa de Jesus a partir da palavra. Uma catequese, pegando aqui um pouco o gancho daquilo que no regional já está ficando tão comum e tão verdadeiro, mística, bela e lúdica. Menos palavras, mais relações, mais beleza, mais espiritualidade, jogos, poesia, música, aquilo que realmente toca a pessoa por inteira. Com ênfase na liturgia, acredito muito, e agora eu tenho que puxar um pouquinho para o meu lado, a liturgia oferece um eixo muito interessante para a catequese acontecer, e ela é colocada em segundo plano, e acho que uma catequese do futuro pode passar pela liturgia como eixo. Comprometida com o diálogo e com as culturas, de cristãos na contramão, um grupo pequeno, mas testemunhão, que vai um pouco na contramão de tantas coisas que estão aí, como testemunho de Jesus. E vai encerrar. Trouxe 2 trechinhos de também pessoas sonhadoras e preocupadas. Um de Denis Villepellé, em 2007 escreveu um livro, O Futuro da Catequese, e ele diz o seguinte: trata-se de devolver sentido e credibilidade à questão de Deus. E trata-se da transcendência em relação ao drama e ao destino da existência humana, reatualizando esse processo de verdade.
Uma tal dinâmica catequética obriga a sair do espaço privado e da introspecção centrípeta. Isto é, sair do centro e ir para fora. Trata-se da participação no espaço do debate cultural, que aborda questões de ordem econômica, política e cultural, para fazer esse processo ressoar. Esse, de modo muito forte, ele diz: ressoar a palavra de Deus como uma palavra de vida, e não como um texto morto. Acho que tem alguns aspectos fortes aqui, que ele aponta nessa catequese para o futuro. E um trechinho do Leonardo Boff, onde ele diz que seguir Jesus é prosseguir sua obra, perseguir sua causa e conseguir sua plenitude. Então ele faz um jogo bonito com as palavras seguir e nos dá essa firmeza de continuar sonhando uma catequese que realmente responda àquilo que demanda a pessoa, demanda a sociedade, sem perder o foco da pessoa de Jesus, a quem seguimos como discípulos missionários. Bom, são esses elementos que eu quero colocar, assim, para que a gente pense e converse um pouco.